Bem-vindo todos aqui no canal, estamos mais uma vez com uma edição do Feridas, agora com a Michele. Bem-vinda, Michele, obrigada por receber a gente aqui no seu espaço e também falar um pouquinho da sua experiência. Eu que agradeço pelo convite e é muito bom assim falar como está sendo essas últimas semanas, esses dias, as mudanças que eu estou fazendo. Nossa, é muito bom e vocês vão ver que tem transformações aqui. Então, para quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal Karen Vie Comunicação Consciente, levando para vocês um pouquinho das experiências do meu trabalho e também das transformações que promove para todas as pessoas. Então, me conta pra gente como que você conheceu o meu trabalho, como que você veio para esse grupo de constelações, e aí as pessoas vão interagindo aí com o seu movimento, sua vida também. Então, eu conheci você através do grupo do MEI e eu sempre tive curiosidade de saber como que funcionava as terapias, a constelação familiar. Eu até tenho uma prima que é psicóloga que ela faz, né? Mas por ser parente a gente não quis envolver as coisas, né? Então eu conheci, fui uma vez, algumas vezes já participei já das constelações, eu fiquei apaixonada pelo seu trabalho, sou sua fã de carteirinha Obrigada. e tive a oportunidade 2 semanas atrás de fazer a minha constelação, que abriu muitas portas para eu poder melhorar como pessoa, porque o que que acontece? Tava com muita dificuldade de fazer as coisas, de me propor a novos desafios. Então eu era muito medrosa, tímida. Então agora eu mudei totalmente o meu perfil e estou cada dia melhorando mais os projetos. Como você sabe, né, eu mexo com panificação saudável, né, comida sem glúten. Então eu estou a cada dia melhorando nesse sentido. Agora tem feiras que a gente vai fazer nos próximos dias, Hum. então fiquem ligadas aí que vai ter a feira de negócios no mês de maio, Dia das Mães. Então, quer dizer, os projetos agora estão acontecendo e eu estou muito feliz porque eu estou caminhando e a cada dia melhorando mais. Muito bem. Então, assim, as transformações vão acontecendo, essa vivência é importante, né, Mi? Então, assim, que eu acho legal a gente expor aqui para as pessoas entenderem, né? Você falou, há 2 semanas você fez a constelação, mas assim, qual foi o incentivo que você teve? Qual foi assim, eu quero fazer a constelação para olhar. Porque a gente sabe que a constelação abre o campo da vida, mas a gente tem sempre conflitos para que a gente possa olhar. E baseado nesses conflitos que a gente fala, né? O conflito vem, ele é um recado que a gente observa e toma então a iniciativa. Qual foi o principal fator, assim, que você falou assim, cara, eu vou constelar isso aqui, e aí você falou que realmente tirou sua timidez, que você se está engajando, né, cada dia mais no trabalho. Então, o gatilho start para poder fazer a minha própria constelação foi, primeiramente, melhorar aqui a convivência familiar, porque eu estava com alguns conflitos aqui entre filhos, meu esposo, então isso estava me atrapalhando, estava me atingindo muito. Uhum. Então eu quis olhar para isso para poder melhorar, né, resolver certas situações e poder andar, caminhar para frente e deixar esses conflitos, essas questões para trás. Então o start foi primeiro melhorar a vida familiar. Então, olha que, assim, magnífico. Então, um problema, vamos falar assim, familiar, que tinha alguns conflitos e precisava entender tudo isso. E para ter esse entendimento, então a gente abre a constelação, abre então esse processo terapêutico para que a gente possa identificar e colocar as coisas em ordem, né? Porque a gente sempre fala nas 3 leis sistêmicas, né? Que tem o pertencimento, então se tiver algum aborto para ser visto e incluído no sistema é muito importante, e quando isso não acontece, não é porque a gente não quer, é porque está no inconsciente. Então, isso é um dos fatores, por exemplo. Aí a gente coloca as pessoas em ordem, né? Então, o pai, a mãe estão sempre antes dos filhos, então os filhos têm que entender que essa hierarquia é importante e que os antepassados também são importantes. E a gente às vezes assume responsabilidades, né? De outras pessoas, e quando a gente vê, a gente fala, nossa, tô tentando salvar a família, não é isso? É isso que acontecia comigo. Eu tinha consciência de que eu estava melhorando, crescendo como pessoa, mas o fato da minha família não acompanhar estava me prendendo. E assim, me sobrecarregando, né? Porque eu me sentia cansada, exausta.
Por vezes eu ficava irritada, sem motivação para fazer as coisas. Então eu falei assim, não, eu tenho que parar com isso porque isso está acabando comigo também e não é isso que eu quero. É, Então e eu você precisei mudar. tomou o seu papel, né? Então, assim, a gente toma o nosso lugar também, porque é a segunda lei sistêmica, né? A ordem e a hierarquia, e aí a gente vai ter o processo da troca, que é a terceira lei sistêmica, que é o dar e o tomar, e isso é muito importante. A gente acha que a gente está doando, né? A gente faz tudo, a gente movimenta a família, e nós mulheres, como algumas são mães, outras são empresárias como a gente, e estamos no movimento, estamos fazendo, e assim, estou fazendo o meu melhor, a gente sabe que é por amor, mas às vezes esse amor está equivocado, está no processo de um entendimento equivocado, a gente está assumindo responsabilidades ou até mesmo repetindo padrões, né, Michele? Da mãe, Exatamente. da avó ou até do pai, né? Porque não necessariamente tem que ser a linhagem feminina, mas pode ser também masculina ou a falta deles, né? E aí vai fazendo com que a gente vai olhar para a vida de uma forma que fala, nossa, gente, não está andando, as coisas não perduram, eu não consigo me motivar ainda mais para poder seguir. E aí, então, quando faz a constelação, dá aquele start da consciência, não é isso? Isso. Porque a gente fica numa cobrança muito grande. Ai, onde eu estou errando? Ai, por que que isso não melhora? Por que que a gente parece que está sempre preso no mesmo lugar? Então, eu senti essa cobrança e em determinados momentos falava assim, a culpa é minha. Embora no meu subconsciente eu tinha consciência que a culpa não era minha. Então, Interessante, isso, olha, no inconsciente não era seu, o consciente tentar fazer o melhor, né? E esse conflito familiar que você falou que você tinha, se você puder compartilhar com a gente, não precisa ser todo o fator, né? Mas foi o que é o gatilho, como você falou, que deu para você correr atrás. O que você sentia? Como é que era a posição dos seus filhos? Como é que era a relação deles com você antes da constelação? então, eu estou no meu segundo casamento, meu primeiro marido faleceu, então minha filha nunca, meus filhos, de um modo geral, nunca aceitaram a morte do pai. Então, eu tinha muito conflito em relação ao meu atual marido. Ah, ele não é meu pai, ele não tem que dar opinião na nossa vida. Uhum. E ele por si só também se sente ainda excluído, né? Porque ele não está ainda no processo. Então, eu tinha essa dificuldade de ter esse problema entre meus filhos com ele, esse conflito de estarem sempre brigando, essa discussão e meus filhos cobrarem de mim uma atitude, meu marido cobrar de mim e eu sem saber o que fazer para resolver isso. Quer dizer, Uhum. até já sabia, né, já tinha em mente o que precisava fazer, só que eu precisava dar o primeiro passo. Sim. Então foi o maior E aí, ó, conflito aí foi abriu esse. o campo, né? Foi visto, então, foi colocado, na verdade, que é importante, né, as pessoas entenderem. Filhos de primeiro casamento, por exemplo, eles prevalecem como prioridade. No caso da mãe, com esses filhos em relação ao marido atual. Mas a hierarquia, que a mãe é quem faz a escolha da vida dela, das coisas para ela e que ela é maior que os filhos, isso é importante. E ter esse entendimento dessa passagem. A gente sabe que todo mundo vai fazer essa passagem. Claro que alguns a gente fala que é precoce, sem discussão aí de religiosidade, da espiritualidade das pessoas, mas a gente acha assim, foi cedo, né? Mas a gente sabe que cada um tem o seu destino. E às vezes a aceitação disso faz com que os filhos queiram mandar, meu pai não tá aqui, então ninguém mais pode falar mais nada, não posso ter nenhuma convivência mais com outra, né, configuração masculina, mas a mãe segue, né? A vida segue. Então ter esse entendimento, essa organização familiar é muito importante, né, Michele? Com E de 2 semanas certeza. para cá, O ambiente aqui em casa ficou bem mais leve. Lógico que os conflitos não terminaram, não é mágica, né, pessoal? É um trabalho que é construído a cada dia, mas o que que eu senti nesses últimos dias? Tá mais calmo o ambiente, então os conflitos estão menores. Então, quer dizer, as coisas estão indo devagar, cada um no seu lugar. Então, eu acho que isso foi o divisor de águas. Então, hoje a gente tem mais paz, uma harmonia que não tinha antes. muito bom. A Michelle falou uma coisa maravilhosa. Não é mágica, né? A gente coloca as coisas em ordem. A constelação permite você olhar o seu conflito, entender o que está em desordem, colocar ordem.
cada um assumir as suas responsabilidades, tomar o seu lugar, porque é importante também a mãe dar o lugar aos filhos, isso é muito importante, e os filhos entender que eles não estão sendo excluídos ou trocados pela relação. Relação de homem e mulher é uma coisa, pais nunca se separam, e o pai que faz a passagem segue o destino e eles continuam aqui, porque 50% deles também faz parte dessa pessoa, né? Desse pai e dessa mãe. Então é importante ter isso, e que bom que houve essa harmonia, como você falou, né? A vida está mais leve. E por que ela está leve? Porque cada um está se colocando, né? Foi colocado no seu lugar, cada um está tomando as suas responsabilidades e está seguindo o seu. E aí ele vai entender quem é a mãe, né? Minha mãe está aqui, né? O meu padrasto está aqui, ele é o marido da minha mãe, então, assim, importante, óbvio, ter o respeito, mas fazer com que essa família ande de uma forma diferente, olhe para a vida diferente e que conquiste suas coisas, né, Michelle? Isso é importante. E aí refletir no seu trabalho. Sim, porque o que acontece em relação ao meu trabalho? Eu trabalho com a planificação saudável, eu tenho um produto bom, mas o que acontece? Eu não estava tendo vendas. Então, isso estava complicando a minha vida, porque a gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, precisa do seu sustento, e isso estava me deixando desmotivada, a questão de não ter vendas. Então, isso estava me deixando muito para baixo. Então, depois que eu fiz a constelação, como eu falei, as coisas ficaram mais leves, os convites, as encomendas começaram a aparecer. Então, eu estou muito contente, tem novos projetos, testei novas receitas. É bom, hein? E essa semana a gente vai ter novidades no Delícia. Instagram. Depois a gente fala sobre isso. Vamos lá, você não vai subir o vídeo aqui no YouTube, então todo mundo vai ter acesso às informações. Eu vou deixar, inclusive, aqui embaixo na descrição, todos os contatos, né, que a Michelle tem da sua empresa. É muito importante para quem tem essa vida, busca essa vida fitness saudável, sem glúten, ou aqueles que precisam, e realmente mostrar que essa transformação de você olhar para a sua vida também impactou não só na harmonia familiar, mas também no trabalho, porque como ser humano você é empresário. Então, se eu não estou bem em algum pilar da minha vida, vai refletir nos outros. Então é importante a gente se permitir a dar esse passo. E que bom que você permitiu. E eu fico muito honrada por ser uma das ferramentas. Porque a gente fala, né? Não é mágica, então nos passos daqui para frente, cada um vai dar o seu. E a gente precisa seguir, né, Mi? Com certeza. E o seu trabalho é incrível, ajuda as pessoas a se reconectarem consigo mesma, ter, né, essa prosperidade. E eu sou fã de carteirinha do seu trabalho, espero que ele melhore a cada dia, que você atinja mais pessoas e que tudo realmente sempre melhore a cada dia. Gratidão. Então, para vocês que estão acompanhando, compartilhe esse vídeo, mostre essa experiência para outras pessoas, porque você também pode salvar vidas. E para salvar vidas tem que tocar aí no seu coração. Se tocou, bora retribuir. Um beijo, até o próximo vídeo. Um beijo, pessoal.